Às vezes, a vida nos força a recalcular a rota. E quando isso acontece, imaginamos que estamos completamente perdidos, não é? Só que, na verdade, é um novo caminho que se revela diante de nós. E o pior momento pode ser a melhor oportunidade. Mas, infelizmente, muitas pessoas não enxergam, porque vivem no piloto automático. Reagem sem pensar, reclamam sem perceber, e quando fazem isso, não percebem que estão dando combustível para o cérebro fixar padrões que as deixam mais estressadas, ansiosas e infelizes. Então, não adianta buzinar para o carro da frente mais rápido se quem está com pressa é você. Não é o trânsito parado que te destrói, mas é a tua raiva. E não é a chuva que atrapalha o teu passeio, mas é a tua frustração. Percebem que o problema não está no externo, mas sim na forma como cada um reage diante deles? Mas eu quero aqui falar com você algo que pode mudar completamente isso. Porque as emoções, elas não são controladas por um software, como esse filme, Divertidamente. Por isso que precisamos desenvolver o nosso autoconhecimento, para que a gente possa lidar com as diferenças, para que a gente possa ativar o poder da nossa mente, transformando reação em consciência e consciência em resultado. E hoje eu quero aqui dividir com vocês uma ferramenta poderosa que é capaz de reprogramar o cérebro. E, de acordo com as pesquisas e estudos de Harvard, esta prática da gratidão, ela é poderosa porque ela libera dopamina, que é um neurotransmissor responsável por levar a mensagem do cérebro para o corpo. Pessoas gratas, mas deixa eu colocar aqui um parênteses. Gratidão não é dizer obrigado. Obrigado é educação. Gratidão de verdade é quando você olha para aquilo que você tem e se um dia você não as tivesse, você sentiria falta. Pessoas gratas de verdade, elas têm mais concentração, elas têm mais disposição, têm foco, é bem-humorada. E tudo isso aqui não é só teoria, é uma verdade que eu vivi no pior ambiente, altamente pressionado, onde a meta era manter o paciente respirando. Este lugar era a UTI. No dia 9 de julho de 2021, em uma manhã gelada de inverno, eu decidi sair para pedalar com um grupo pequeno de amigos. Planejamos fazer apenas 50 quilômetros se eu não tivesse sofrido um acidente. Até hoje, ninguém consegue entender como aquilo aconteceu. Bastou uma freada brusca em frente a uma leve depressão para a bike empinar e me levar ao chão. Mas a vida, ela é assim, cheia de imprevistos. Mas diante deles é que descobrimos a nossa força e quem realmente somos. Porque a vida, ela não nos exige perfeição. Ela nos pede presença, coragem e a capacidade de seguir em frente, mesmo quando a rota é recalculada. E foi exatamente isso que eu fiz naquele lugar. Eu, num processo de dor e de incertezas, com 6 costelas quebradas, com pulmão perfurado e com baço rompido, diante de um diagnóstico médico nada motivador, de que eu ficaria semanas na UTI e levaria pelo menos 8 meses para voltar às minhas atividades físicas. E eu não aceitei. Eu não aceitei aquele diagnóstico e eu acessei o único recurso que eu tinha naquele lugar, o poder da minha mente.
Eu pratiquei a gratidão, agradecendo pelas coisas que eu tinha, do que reclamar pelas coisas que eu não tinha. E conforme eu fazia isso, eu me sentia incrivelmente mais disposta. Mas não foi fácil, principalmente por conta daquele turno. Os profissionais que estavam lá, eles deixavam os pacientes mais doentes e o ambiente mais pesado. Tudo isso porque eles não tinham gratidão. Eles não entendiam que servir naquele lugar era muito melhor do que ser servido, do que estar no leito esperando por remédio, por banho e por comida. Eles não tinham senso de pertencimento, porque quando você tem de verdade o senso de pertencimento, você comemora as conquistas do outro. Você faz parte de uma vitória coletiva. A equipe era completamente desengajada, mas, felizmente, o turno passou. E algo curioso aconteceu. O ambiente mudou. Mas eram os mesmos pacientes, certo? Os mesmos tratamentos, o mesmo local, mas o que mudou foram os profissionais. Eles entraram muito mais motivados, muito mais engajados e transbordava bom humor, transbordava disposição, porque eles tinham na prática de verdade a gratidão. Eles entenderam que o propósito maior de estar lá era fazer com que o paciente voltasse para os teus lares em segurança. Quando nós conhecemos o nosso propósito de verdade, tudo muda. E aquela equipe fez completamente a diferença naquele lugar. Uma frase de Maya Angelou diz: as pessoas esquecerão o que você disse, esquecerão o que você fez, mas nunca se esquecerão como você as fez sentir. E era exatamente isso que acontecia naquela UTI. E o meu propósito naquele lugar não era diferente do propósito daquele turno que queria fazer com que o paciente saísse rapidamente para ir para os seus lares. O meu propósito era sair de lá em uma semana. Mas os médicos disseram que não tinha ideia de quando eu sairia, porque, de fato, segundo eles, eu era um milagre. Mas eu decidi usar aquele recurso que eu tinha. E eu uni disciplina com pessoas. Eu entendi que eu precisava deixar o meu corpo forte, porque a minha mente já estava. Então, eu precisava sair da dieta líquida para a dieta sólida. Eu comecei a me alimentar sem fome, beber água sem sede, me movimentar com dor. E tudo isso foi possível por causa de pessoas que estavam lá para me ajudar. E olha, você até pode chegar em algum lugar sozinho, mas quando você tem pessoa certa segurando na tua mão, você chega mais rápido. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu saí da UTI em uma semana. O meu processo continuou, porque quando eu cheguei em casa, a minha jornada de recuperação continua e continuou cada vez mais forte. Mas eu entendi que de um limão eu poderia fazer uma limonada. Naquele período, eu usei e ativei novamente o poder da minha mente. E eu consegui, nesse período, fazer algo diferente, porque eu descobri que a verdadeira mudança, ela começa primeiro em nós. Em 36 dias, eu escrevi um livro de 100 páginas, acreditando no poder da minha mente, agradecendo de verdade por todas as oportunidades que eu encontrei em cada desafio. Eu saí da UTI em uma semana, voltei às minhas atividades físicas em 4 meses e escrevi esse livro em 36 dias. Então me perguntaram: Kátia, depois desse acidente terrível, você parou de pedalar?
E eu disse: é verdade. Eu caí, eu me quebrei, eu perdi e eu quase morri. Mas eu me levantei mais forte e mais experiente. De lá para cá, eu já pedalei mais de 7.000 quilômetros. Eu fui para lugares lindíssimos, porque eu entendi que a vida, ela não é sobre cair. A vida é sobre se levantar com propósito. Ninguém chega ao topo sem se cansar. Ninguém atravessa um rio nadando sem se molhar. E ninguém termina de ler um livro sem vencer página por página. Então, quando a vontade de desistir bater a sua porta, e ela vai bater, lembre-se que a vida é uma viagem. E como toda viagem, há curvas, há tempestades, mas há também paisagens deslumbrantes de tirar o fôlego. Mas vai depender de como você vai olhar para o caminho. Quando nascemos, só temos certeza de uma coisa: que um dia partiremos. Mas até que esse dia chegue, faça valer a pena cada segundo da sua vida. Comemore as grandes conquistas, sim, mas não se esqueçam das pequenas, dos cafés compartilhados, dos sorrisos inesperados, dos abraços que acolhem. E quando você chegar no final da sua jornada, que você possa dizer com muito orgulho: eu transformei, eu vivi e eu venci. Meu muito obrigada.